Bom, pessoal, bora para análise desse último episódio. E eu vou tentar fazer de uma forma mais resumida, tá? Eu tô percebendo que às vezes os vídeos têm ficado longos demais para pouca movimentação, pouca ação. Então eu já vou começar deixando um pouco mais enxuto já nesse vídeo de análise. E como estamos acostumados a ver, eu vou começar pela ótica da terapia cognitiva comportamental. E aí, deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Vamos lá. Gente, nessa sessão, eu acho que a gente teve, de jogo, né, no caso, não de terapia, mas a gente tivemos excelentes exemplos de resolução de problemas e reestruturação cognitiva, que são duas coisas que a gente trabalha demais na clínica da terapia cognitiva comportamental, tá? E aqui, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é para aliança pragmática, ou seja, a reciprocidade. Porque o Henry, inicialmente, ele hesita e aí, né, mais rapidamente ele faz uma análise de custo-benefício, né? O pensamento dele não é, estou falando, perdão, deixa eu voltar para trás. Quando eles estão conversando antes de entrar no mausoléu sobre formar um grupo ou no que vai acontecer. Porque o pensamento do Henry ali não foi sobre eu gosto desse bardo, para ponto de chamar ele para ir junto. Mas ele pensou mais numa ideia de ele tem habilidades que eu não tenho e que aumentam a minha probabilidade de sobrevivência. Ou seja, isso é um comportamento adaptativo funcional. Eles estabeleceram um contrato social claro, o que reduz a ansiedade de ambos. E essa análise a gente consegue falar muito, como vocês já devem estar pensando, de relacionamentos conjugais. Ou seja, é um relacionamento interesseiro? Gente, todo, todo relacionamento é baseado em alguma forma de interesse. Tem que ter alguma troca, tem que ter algum tipo de reciprocidade para que seja minimamente interessante você se manter naquele relacionamento, tá? Então, o Henry ter optado por seguir junto com o Corellon é uma questão ali de que, bom, para mim faz sentido e para ele faz sentido também. Então, conversaram sobre, chegaram a uma conclusão de que juntos seria legal seguir. Seria, por exemplo, um relacionamento interesseiro seria se o Henry tivesse interesse ali nas capacidades do Corellon e não expressasse isso para ele, dizendo que isso é um diferencial para eles seguirem juntos. Aí já poderia ser um relacionamento ali até passível de romper, né? E aí qualquer semelhança com a realidade não, talvez não seja tão mera coincidência assim. Agora vamos falar de uma questão clássica que são as distorções cognitivas, né, na clínica. Porque aqui a gente tem um exemplo de catastrofização, mas podendo ser usada como motivação. O que eu quero dizer? Tem um momento que o Henry diz que o reino todo será perdido. No jogo, pode ser que aconteça, mas para a vida isso vai ser uma metáfora, tá? Porque aqui o Henry, se fosse na realidade, ele ia estar flertando com uma distorção cognitiva chamada catastrofização. É aquele pensamento de que tudo vai dar muito errado, ou tudo vai ser muito ruim, entendeu? Agora, no entanto, ele usa esse pensamento de uma forma funcional para gerar motivação, ou seja, isso é uma ativação comportamental, em vez de causar uma paralisia. Então, o fato de que se ele não agir, o reino estará perdido, ele vai usar isso como uma motivação e não como algo que o vai paralisar e vai dar um problema. Porque eles chegaram ali, né, no corredor do mausoléu e se depararam que a runa não estava lá, então era muito mais fácil parar ali, catastrofizar, meu Deus, a runa sumiu, tudo vai acabar e ele não vai precisar fazer mais nada, mas não, ele aproveitou isso como uma questão de motivação, tá? Vamos falar sobre gestão de impulsividade, porque no momento em que como é que é? No momento do dispositivo, né, que é o botão que o Henry acha, ele quase age por impulso. Só que aí o Cora não estava por perto e ele interveio com uma análise baseada em evidências, ou seja, mausoléus têm armadilhas. Então essa pausa para pensar sobre o pensar evitou um possível desastre, mostrando, né, como é que o trabalho deles, a comunicação dentro de uma equipe, funciona como um regulador cognitivo externo. Ou seja, se não fosse outra pessoa alertando ele de um comportamento impulsivo, poderia ter, vai que de fato tem uma armadilha e isso vai dar problema para todo mundo. Não ia ser muito legal. Voltar no assunto da autoeficácia, que não tem como a gente não falar de autoeficácia nessas coisas, nesses momentos, principalmente após combate. Porque mesmo ferido, o Corellon ele não perdeu o foco no que ele tinha que fazer.
Tanto que o diálogo final mostra o Henry validando a dor do parceiro, né? Ele fala, pô, é importante a gente fazer alguma coisa com isso, né? Buscar ajuda ou ver esse ferimento. E porque isso é essencial para manter a resiliência no grupo. A demonstração de uma preocupação, de uma escuta ativa, de estar ali para ajudar, para seguirmos juntos, isso faz com que aquele grupo aumente as chances de sucesso. Por isso que não é muito estranho a gente ter ruídos e problemas em equipes ou em relacionamentos em que tem fofoca, conversa paralela, ou que um puxando o tapete do outro, e aí depois ninguém sabe por que o trabalho não dá certo. Quando na verdade, se a gente empregasse os nossos esforços, as nossas energias para fazer funcionar, isso seria muito legal. E pasmem, não é apenas um cenário de cooperação, tá? A gente pode falar sobre, por exemplo, mundo dos negócios, dos empresários, que são o meu meio. A competição ela é saudável porque ela te estimula a buscar, a fazer mais, a inovar, a ser criativo. Mas como é que é a palavra que eu usei agora, gente? Fugiu. A competição gerada pela concorrência, se os concorrentes, não quer dizer também que você tipo, vai estar ali tipo, 100% tipo, ajudando, né? Mas tendo uma comunicação clara, eficiente, contribuindo com conhecimento, compartilhando dados importantes e não sensíveis do seu negócio, obviamente. Tipo assim, distribuidores bons, equipamentos bons, equipes que vão ajudar a manutenção que são legais, indicando profissionais bons, etc. Todo mundo se fortalece junto, tá? Então, por exemplo, se você abrir um restaurante num lugar no interior, se abrir um segundo, um terceiro ou um quarto, num primeiro momento pode ser que gere uma rivalidade, uma competição, uma coisa não muito legal ali. E aí, se ficar essa briga, ela é percebida pelos funcionários. E aí os funcionários, eles acabam, de alguma forma, o comportamento deles afetam a experiência que o cliente tem ali dentro. Então, quando esses restaurantes entendem que eles fazem parte do mesmo exército, vamos chamar assim, a tendência é que todo mundo se fortaleça, todo mundo fica grande. Então, os clientes não vão pensar mais, poxa, eu vou naquele restaurante porque ali não é muito legal, ou enfim, em vez de ir pelo negativo, eles vão pensar, cara, todos têm as suas particularidades positivas. Então isso faz com que mais pessoas vão querer participar mais de outros, ou seja, todo mundo ganha mais dinheiro no fim das contas. Mas enfim, vamos passar pela análise de uma ótica estoica, tá? O estoicismo, boa parte, né, ele vai focar na questão da dicotomia de controle, tá? Que é entender o que depende de nós e o que não depende. E isso, né, agindo com virtude em ambos os casos. Vou começar aqui, deixa eu arriscar, sobre o destino da Runa, né? Que desapareceu ali do mausoléu. Eu vou falar sobre Amor Fati, né? Porque aqui o Henry e o Corellon eles fizeram tudo certo. Eles investigaram, eles lutaram bravamente e resolveram o enigma. Agora, quando eles chegaram no altar, eles viram que a Runa tinha desaparecido, não estava mais ali. E aí eles enfrentaram um teste histórico clássico. Porque o Corellon, que é o bardo, ele diz: temos um problema. Agora, se fosse um estoico, ele teria dito: temos um fato. Ou seja, a runa não estar lá está fora do controle deles agora. O que está no controle é a próxima ação, que é rastrear o paladino, rastrear a runa, isso que a gente vê nos próximos episódios. Agora, outro ponto importante: o Henry como um observador neutro. Porque o papel do Henry como rastreador ressoa muito com a fantasia cataleptic, que é a percepção compreensiva. Ou seja, ele observa o ambiente minuciosamente, sem julgamentos emocionais imediatos, apenas colhendo os dados da realidade para agir com o máximo possível de precisão que ele consegue, tá? Próximo tópico, Memento Mori e o cenário. O mausoléu é o lembrete constante da mortalidade, tá? Enquanto muitos sentiriam medo do silêncio sepulcral que estava ali dentro, os heróis atravessaram com coragem, do grego Andreia. Eles não lutam contra os monstros por ódio, mas porque a preservação da vida e do dever exige a remoção daqueles obstáculos, naquela situação, da forma que ela aconteceu, tá? E aqui, por fim, temos a parceria como um cosmopolitismo. Isso significa que, embora Henry e Colin não sejam diferentes, que um a gente está falando que é um bardo meio elfo e o outro que é um humano rastreador. Eles reconhecem que fazem parte de um sistema maior.
E a disposição de Henry em ajudar o Corellon em troca de ajuda mútua reflete a ideia de que os seres humanos foram feitos para cooperação. E aí, como Marco Aurélio vai citar, né, para cooperação, assim como os pés, as mãos e as pálpebras. Então, a gente tem umas lições valiosas desse trecho para a gente pensar e avaliar em como é que a gente está aplicando isso no nosso dia a dia. E aí, como eu falei ali, até nos exemplos dos empresários, né, se a gente está competindo mais ou a gente está cooperando mais. Porque, pessoal, acreditem no que vocês quiserem, mas as evidências vão mostrar para a gente que o espírito de cooperação ele é muito mais digno de sucesso, tá? Se você, como eu já falei algumas vezes, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai com alguém. E entender como estruturar um relacionamento saudável depende muito de como é que vocês olham para dentro e como é que vocês reagem ao mundo externo. E aí, voltando nessa ideia do estoicismo, porque existe o que está ao meu controle e existe o que não está ao meu controle. O seu comportamento, a sua forma de comunicar não está no meu controle. A única coisa que eu tenho controle são os meus pensamentos e a minha reação ao que eu interpreto do que você me traz. Então, isso é muito importante. Levem isso como exercício para o dia a dia e vai lá que eu quero saber para onde que essa história vai agora. Até a próxima.